A leitura inicial é da carta de Paulo aos Coríntios 3, de 1 a 9. Inicia dizendo: irmãos e irmãs, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, porque os coríntios andavam segundo a sabedoria humana, seguindo leis humanas, se afastando da lei de Deus. Do mesmo jeito, hoje existem ao menos 5 leis contra a lei de Deus. Leis essas criadas pelo Estado moderno: aborto, divórcio, relação civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, tá? E outras mais: corrupção, destruição da natureza, legalização da droga, tanta coisa aí, criada pelo Estado contemporâneo, que é um Estado ateu ou neopagão, que era cristão e não é mais. Tá? Tive que vos falar como há pessoas carnais, que se deixam levar pela carne, o pecado, o mundo e a carne, as paixões da carne. Cuidado com as paixões da carne, pode levar ao inferno. Pude oferecer-vos só leite, não alimento sólido, pois ainda não ereis capaz de tomá-lo. O que é o alimento sólido? É a vida da fé, do homem espiritual, pneumáticos. E o que é esse leite que ele está falando? Pessoas que se deixam levar só pelo sentimento, uma fé muito tênue, uma fé muito superficial, né? Baseada no sentido. A fé não é o sentido. A fé é uma decisão de acreditar em Nosso Senhor e seguir a lei de Nosso Senhor. Isso é a fé. E dar a vida pelos outros até o final. Não é o sentido que deve nos orientar. Não é o sentido humano que deve nos conduzir, né? A nossa orientação é a lei de Nosso Senhor, numa vida de fé e sacramental, sentindo ou não. O sentido humano não é o sentido de tudo. O sentimento humano, o sentido de sentimento e os sentidos, né? Nossa vida não é só sensível ou sensitível, é uma vida também intelectível e uma vida de fé, essencialmente uma vida de fé. O homem espiritual, pneumáticos, se deixa conduzir pelo Espírito Santo e não pelas paixões da carne, que não conduzem a nada, conduzem ao inferno. O mundo, o pecado, e a carne conduzem ao inferno. Então são dois mundos opostos: o mundo de Deus, espiritual, pneumáticos, e o mundo da carne, da sabedoria humana, que ele falou ontem. E nem atualmente sois capazes de receber o alimento sólido da fé. Fé é acreditar. E segundo João da Cruz, qualquer laçozinho que nos prende à terra, um sentimento humano, a gente está preso. A vida da fé é uma vida de escuridão, a noite escura do sentido e a noite escura do espírito. Mas aos poucos Deus vai nos libertando de tudo e de todos. Visto que ainda sois carnais, então, irmão, lute contra a carne, a fraqueza humana, lute contra, com a vida de oração, adoração espiritual, jejum, penitência, confissão, lágrima. Peça a Deus que venha ao seu auxílio. E Paulo coloca aqui, de modo concreto, o que é que leva os coríntios a viver uma vida da carne. Rivalidade e rixa, comunidade guiada por brigas,
Tantas comunidades de paróquia tem tanta briga. Um fala do outro, fofoca. Cuidado com as brigas dentro de casa. Marido e mulher. Pai, filho, mãe, filha. Cuidado com as brigas. Tá? As rivalidades e rixas. Procurar perdoar tudo e todos. Viver na paz do nosso Senhor, de nosso Senhor. Viver segundo o Espírito de nosso Senhor. As rivalidades e as rixas mostram que sois carnais. Esse é o erro da comunidade de Corinto, que Paulo se refere hoje, né? E que proceder de acordo com os impulsos naturais. Então, não proceder de acordo com o impulso natural, carnal. O que é a carne aqui são os impulsos da natureza, carnais. O mundo hoje se deixa levar por impulsos carnais. Aí é homem com homem, mulher com mulher, o que sente vale. Não. Tem que entrar a razão humana e a fé. A razão humana e a fé nos fazem ser guiados pelo Espírito Santo. Não é só um impulso carnal. Quem domina não é um impulso carnal. Hoje é. Haja visto o carnaval, né? A coisa boa desse vírus não tem carnaval. Deus queira que não tenha no próximo ano, né? Só pecado, só a carne, só impulso carnal, né? Quando um declara, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais. Então, além das rivalidades e rixa, tinha divisão na comunidade. Um dizia, eu sigo só Paulo, o outro, eu sigo só Pedro, outro, eu sigo só Padre tal, outro, eu sigo só fulano de tal. Não, você segue a Cristo. Quem é Paulo? Né? Ele anuncia a Cristo. Pedro, Cefas, anuncia a Cristo. Siga a Cristo, irmão. Irmã, escute os padres, quem você quiser, mas siga a Cristo. Esse é um problema sério. A pessoa endeusa fulano de tal, padre fulano de tal. Quando ele erra, pronto, não vale nada. Primeiro era santo perfeito. Quando errou, eu não estou falando de ninguém, não vale nada, é o Satanás. Não, o padre é uma pessoa humana, né? Claro que ele tem que lutar para ser santo, mas não em Deus ninguém não. Em Deus só a Deus. Tá? E reze pelo padre, né? Reze por ele. Entendeu? Não tem que endeusar ninguém. E nem seguir padre fulano de tal. Não siga não. Siga a Deus. Escute ele, o que ele diz de bom. Quando é que o padre é bom? Quando conduz você a Deus. Se o padre está conduzindo você a ele, presta não. Não é que o padre não presta. É que você está confundindo. Não tem que seguir padre fulano de tal. Escute, você gosta, ok, pode escutar. Agora, ele tem que conduzir você a Deus. O seu apego, se é que eu posso falar de apego, é com Deus, não é com o padre, né? Aí, quando acontece alguma coisa que a imprensa entra, e muitas vezes a imprensa mente, aí pronto, o padre agora está no inferno. Antes era um santo, agora está no inferno. Se acalme, irmão. Analise a coisa com frieza. Primeira coisa, não procure padre fulano de tal, procure o Deus, procure a Deus que ele está anunciando. E reze por ele, pronto. Acabar com esse fanatismo, né? Ou o padre é perfeito, tudo que ele diz amém? Não, nem tudo que o padre diz é amém. Se é de acordo com a doutrina católica. E aqui é uma terceira coisa, compare aquilo que ele está dizendo com a doutrina católica. Leia, estude. Se é de acordo com a doutrina católica, siga. Se não é, não siga. Pronto. Não se apegue a padre nenhum. O padre tem que lhe conduzir a Deus. Você pode gostar de padre tal, não sei o quê. Mas o apego é com Deus. Tá? E cuidado com divisão. Quando escuta padre tal, é só aquele. Pois é, então tenha cuidado, cresça na fé. E que não haja divisão na nossa comunidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de sei o quê. Não, eu sou de Cristo. Tá? E o padre é um funcionário de Cristo. Qualquer padre, qualquer bispo, qualquer papa são funcionários de Cristo.
Eu sigo a Cristo. Assim não me decepciono com ninguém. O que alguém fala de bom, eu aceito. De mal, não aceito e resto por ele, pronto. Pois o que é Apolo? Quem é Paulo? Servidor de Cristo. Então o padre é só um servidor, é um canal da graça, queira Deus. Servidor de quem? De Cristo. Então eu sirvo a quem? A Cristo. Eu dou glória a quem? A Cristo. Louvor a quem? A Cristo. É Cristo que é o sentido, não é o padre. Cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Outra coisa, nenhum padre tem todos os dons, não. Tem um que é a caridade, tem outro que é a fé, tem outro que é a oração, tem outro que é a devoção, tem outro que é a evangelização. Cada um tem um dom. Ninguém tem todos os dons, não. Esqueça isso. Deixe de endeusar. Cada um pegue o que é bom. O dom daquele padre lá, aquele ali, pronto. E que aquele conduza você a Deus. E ser desapegado, livre. Deus me quer um ser livre. Pronto. Eu escutava muito padre Jonas, padre Léo, padre... Mas eu sou eu. Cada um tem o seu jeito. Cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido por Deus. Cada um tem um dom. Ninguém tem todos os dons, não. E nem em Deus e o Padre. De hoje em diante. Eu plantei de Paulo. Apolo regou, mas Deus que faz crescer. É Deus. O sentido é Deus. Nossa orientação é Deus. Não seguir só o Padre, não. Siga a Deus, irmão. É o que ele... se ele conduz você a Deus, ok, continue. Se não conduz, saia. De modo que nem o que planta, nem o que rega são importantes. Não é Paulo, não é Apolo, não, é Deus. O importante é Deus que faz crescer. Porque o dom que eu tenho, que Paulo tem, fulano tem, é um dom de Deus, foi dado por Deus. Então a glória é a Deus. Parar com essas divisões na igreja. Quem é importante é aquele que faz crescer. Deus, é o que o Paulo está dizendo. Muito, muito interessante essa leitura de hoje. Né? Toda leitura bíblica é interessante. Né? Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade. E não ficar contra a unidade na igreja e da igreja. Então cuidado com a divisão. Não fomentar a divisão na igreja. Lutar pela unidade. Cada padre contribui no edifício espiritual que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Cada qual de acordo com o seu dom. Esse, aquele dom, aquele dom, e o dom, e o dom, e o dom, e todos os dons vêm de Deus. Aquele que planta, aquele que rega, forma uma unidade, como o Pai, o Filho e o Espírito é uma unidade com a igreja. E cada padre é igreja. E cada um receberá o seu próprio salário, de acordo com o ministério dele. Cada padre fazendo frutificar o dom que recebeu. E assim toda a comunidade será elevada, cresce. Quando alguém que tem um dom cresce, quando o dom daquele padre, daquele leigo cresce, toda a igreja cresce. Toda a igreja é favorecida pelo dom. Aqui entra outra coisa, não tem inveja do dom do outro. Glória a Deus se padre fulano de tal tem aquele dom. Glória a Deus. Glória a Deus que aquele outro tem aquele outro. O outro tem outro dom. Glória a Deus. É a igreja que cresce. Acabar com divisão, com inveja, fofoca na igreja, na paróquia, na comunidade. Eu me alegro quando eu vejo alguém com o dom tal. E orar pelos padres para não cair. Né? Não se orgulhar, ensoberbecer, achar que é ele. O risco é esse. Né? Cada um receberá o próprio salário proporcional ao seu trabalho. É Deus quem dará. No dia do juízo, cada um de acordo com o dom que recebeu, frutificou ou não, a função, o trabalho que exerceu, a obra que realizou. Obra em Deus ou sem Deus. De acordo com o espírito ou a carne. Um dia tudo será manifestado.
Com efeito, nós somos cooperador de Deus. O Padre é um cooperador, um servidor, um servo inútil. E vós sois a lavoura de Deus, a obra de Deus, construção de Deus, a igreja de Deus. E tudo isso para a edificação da igreja de cada um de nós. Tá? Nós somos cooperador de Deus, o Padre é um servidor, né? Vocês, o campo de Deus, onde Deus ara. Quem ara é Deus, quem planta é Deus, quem dá o dom é Deus, quem faz frutificar é Deus. Eu sou o quê? Um servo inútil. Nessa obra eu sou um servo inútil. Eu não posso me orgulhar de nada. Porque é Deus que me deu tudo. Então, a Ele a glória. Para a construção é de Deus. Para a construção do edifício espiritual, quem constrói é Deus. Então, que o Senhor nos dê esse entendimento. Dele vem tudo, para Ele retorna tudo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.